Bom dia, boa tarde para os irmãos. Vamos mais um programa Luz e Verdade. E vamos manter a linha que nós estávamos compartilhando ontem em relação ao culto da noite, que é a questão do não desistir, até porque quantas vezes, né, que a gente já pensou em algum momento em desistir, né? Até porque tem circunstâncias que se levantam na nossa vida que realmente a gente até acha que é momento de parar, é o momento de realmente não lutar mais, de desistir. Mas, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, lá que nós não somos aqueles que retrocedem, ou seja, que desistem, que param, mas que há momentos da nossa vida que tudo que a gente vivencia, né, a nossa alma realmente fica tomada com o intento de realmente não continuar, né? Qual é o momento de parar, qual é o momento de não parar, até quando nós vamos lutar ou não. Creio que no decorrer desse programa nós vamos falar muito sobre isso e abre um baita leque, porque são muitas áreas, né, na nossa vida que a gente se depara com circunstâncias que vêm para que a gente pare, né? Então, realmente é uma questão importantíssima até da gente compartilhar, ver a importância nesse momento, né, da fé, porque lembrando mais uma vez que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, não que a gente está vivendo. E sempre no momento que a gente para e acredita que precisa desistir naquele momento, que não tem mais força para lutar, a gente precisa da fé para que a gente saia daquela questão de viver o fato e começar a viver para uma realidade ainda que vai ser manifesta. Então, estamos aqui, a Joyce, a Onira, e vamos jogar esse assunto aqui para a turma. Uma benção. Vocês já pensaram em desistir também ou só eu? Eu acho que... Bom, primeiramente, um bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos os irmãos. E eu creio que nessa caminhada, como diz, essa caminhada no início, eu me lembro assim daquela passagem de Neemias, né? E diz que quando o povo começou a obra, o povo tinha muito ânimo e muita disposição. Mas num certo momento, muitas coisas se levantaram para trazer o desânimo, para fazer com que o povo parasse aquela obra de edificação. E sem o ânimo, sem disposição, não temos como avançar. E eu creio que todos nós passamos por esse processo, passamos nesses momentos difíceis em que realmente a nossa fé é provada. E nesse momento, então, nós precisamos realmente nos apegar com mais firmeza às promessas, aquilo que Deus tem dito na sua palavra, né? E essa questão da passagem que o André colocou ali, realmente que nós necessitamos de muita perseverança, porque senão a gente acaba muitas vezes sucumbindo, né? Então, eu creio que eu já passei por momentos assim, por dias assim, e creio que todos nós passamos, né? Eu vejo assim que é um momento bem tremendo que o Senhor está nos levando a entender a cada um de nós qual o tempo que eu estou, qual o momento, qual o meu momento hoje com o Senhor, né? Porque a gente ouve muito, né? Sem fé é impossível agradar o Senhor. O Senhor é meu pastor, nada te faltará. Mas o meu braço e a minha força estão na frente, estão a mil, estão batalhando, estão pelejando. Aí o Senhor começa a tirar uma estaquinha daqui, uma estaquinha dali, né? E aí começa a gritaria, começa a murmuração, né? Aí já começa a duvidar da obra do Senhor. Só que a aliança que a gente fez com o Senhor, essa aliança é eterna.
Nós esquecemos como seres naturais, né, pastor? Mas o Senhor fez aliança com o Pai. Né? Então, ele, Senhor, eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador. Pode as circunstâncias naturais parecerem que, né, mas o Senhor está ali. Mas por isso que o Senhor tem dito, né, se eu olhar a minha condição hoje, eu vou morrer. Mas se eu olhar para o alto, ele vai me dar a força necessária e a graça e o suporte para nós passarmos esses desafios. Só que o Senhor, a gente falava há muito tempo do brete, né? Que ele nos colocou no brete. Né? E está ali, nós não temos como fugir. Para onde que vamos? Né? O Senhor disse, subir, lá estarei, se descer, lá estarei também. Então, agora, eu quero te levar a você experienciar a mim, você ter experiências, porque é na experiência que a tua fé vai aumentar. Não é? É na experiência que o Senhor vai nos trazer luz e clareza da presença e da convicção que Ele está no controle da situação. Mas eu preciso dar o passo, eu preciso ir, porque Ele está pronto, Ele está sempre pronto, né? Quem não se apronta somos nós, porque ainda achamos que podemos fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes a gente vê, né, o irmão, minha fezinha está pequenininha, né? Minha fé está né? Mas o Senhor disse que se você tiver uma fé do grão de mostarda, com eloquência, com precisão, com convicção, essa fé vai aumentar. Né? Mas a gente acha que ainda faz alguma coisa. Né? Então, eu vejo que agora o tempo o Senhor está nos apertando para nós experienciá-lo. Né? Para a gente ter experiência com Ele. E cada um nas suas áreas que estão sendo trabalhadas. Né? Porque áreas e áreas. Né? Não, e outra, a gente vê assim... Deus fala muito comigo através dessa passagem de Neemias, lá no capítulo 4, porque trazendo para a nossa vida espiritual é assim, trazendo para a nossa vida na prática, no dia a dia, também é assim. Sim. Porque o que acontece? Quando a gente começa algo, muitas vezes a gente não tem realidade do tamanho da obra. Sim. E nem... e a gente já daí, quando tu já está lá, vamos dizer... Tu já começou, tu já trabalhou um tempo. Né? Ali tu já houve um certo desgaste, né? E aí tu vê tudo que tem ainda para fazer. Muitas vezes a gente acaba, que nem diz, tirando os olhos do Senhor e acaba olhando para os escombros, para tudo que ainda precisa, e a gente acaba também olhando para nós e diz, mas agora eu já estou cansando. E tem tudo isso para fazer ainda. E o inimigo não vai deixar, porque essa obra a gente sabe que é uma obra que é uma mão por dentro e uma por fora. Sim. Então, o Senhor vai usando as coisas externas para trabalhar dentro de nós. Né? E são várias pessoas, cada um de um jeito, cada um de um temperamento, maneira. Cada um num processo. Deus trabalhando algo em mim diferente do que está na Unira, Sim. mas estamos juntas. Sim. Né? E é esse ajuste. Então, muitas vezes, a gente acaba quando diz, ou a gente olha para a gente, ou a gente olha para as coisas à nossa volta, mas quando a gente faz isso, a gente tira os olhos do Senhor. Sim, é verdade. E se tiramos os olhos do Senhor, fizemos que nem Pedro. Não, aí a gente começamos a afundar. E aí pensamos, vou te insistir, não vai dar, né? E então, eu creio assim, que todas essas palavras que Deus vem trazendo, na segunda-feira, o André compartilhou algo na Rádio Fã, que eu achei bem interessante o tema, que era, você acredita que pode mudar? Que também não deixa de ter uma relação com esse tema de hoje, de não desistir. Sim. Porque muitas vezes quando eu penso assim, isso não vai mudar, automaticamente já me dá um sentimento de desistir, de não perseverar nessa questão. Não tem jeito. Seja lá dentro do meu lar, Sim. seja com um cônjuge, seja com filho, seja no trabalho, seja na igreja. E tu pensa... E aí tu acaba, como diz, tu acaba pensando em desistir. Tu acaba pensando, vou deixar assim. E aí já profetiza, né, Joyce? Porque o Senhor diz que há poder em suas palavras, né?
Então, aí já profetiza abaixo, né? Ah, não tem mais jeito mesmo, não consigo mesmo. Mas quem é que está dizendo não consigo mesmo? Né? Porque aqui, ali na hora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Será que temos essa certeza? Não, se estamos pensando em desistir, desanimar, não temos. Né? A convicção de fatos que não se veem. Mas será que já somos convictos? Não, porque não perseveramos, estamos sentindo... a palavra aí da... Ó, Senhor, fugiu. Desanimados, né? Mas o Senhor disse, filho, eu não te dei espírito de covardia. Quer dizer, essas nações que estão dentro de ti, tu ainda não está convicto que elas estão dentro, que precisa ser combatida, precisam ser subjugadas, né? Então, você não está crendo na obra. E se tu não crê, não vai avançar. Não vai avançar. Vai ficar dando volta e voltas e voltas. É que antes da vontade de desistir, se levantam alguns outros sentimentos. Né? Isso. Que é o desânimo, a frustração, né? Então, com certeza, porque tinha expectativa, até eu abri aqui na passagem de Números, capítulo 14, né, da sedição do povo, e diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantamos um capitão e voltamos para o Egito. Então você vê que eles fazem a pergunta e eles mesmos já vão respondendo. Porque eles dizem, por que nos trouxe o Senhor? Para nós morrer aqui, as nossas crianças? Então você vê que a questão do desistir é sempre quando você entra em alguma circunstância com uma expectativa, né? E essa expectativa, por ser falsa, ela vai gerar uma frustração. E a frustração, o desânimo, a desistência. Tanto que o que eles queriam? Eles já estavam desistindo. Eles mal tinham entrado no deserto, já estavam desistindo. Já queriam voltar. Já estavam achando melhor antes. Por quê? Porque realmente eles foram acometidos desses sentimentos, né, pelas circunstâncias. Por isso que no momento de circunstâncias difíceis, a gente precisa se aquietar, se acalmar. Não pode, de maneira nenhuma, querer buscar entendimento na mente natural, porque a mente mente. E ela vai trazer essa linha de desistência, de que aquilo não podia acontecer, de que as coisas tinham que ser diferentes, de que você não vai conseguir. Você vê, eles continuavam com a mesma promessa. Deus tinha dado a promessa para eles. Até porque, né, eu vejo assim, quem não veio com essa expectativa? Agora eu vou e tudo vai ser resolvido externamente, mas tu não está pensando que Deus vai fazer uma obra dentro de ti. Sim, tu não teve entendimento que é doente. Aí, quando tu se depara com isso, quer dizer que Deus vai trabalhar dentro de mim, Deus não vai arrumar as coisas para a Joyce ficar bem. Aí muda tudo, né? E é uma questão que envolve muitos, né? Porque aqui diz toda a congregação, eram muito poucos os que não estavam. E aí a gente começa a ver e trazer isso para a nossa vida hoje. A maioria sempre vai ir por essa linha, né? Olha, a linha natural hoje é bem dificultosa. Você vai ver algumas circunstâncias que você não consegue nem falar, as pessoas já estão convictas. Né? Você quer falar alguma coisa, elas já estão te atirando. Tem pessoas que realmente elas não estão abertas para ouvir a verdade. E aqui esse povo estava assim, né? Ele não estava aberto para ouvir algo diferente. Eles estavam revoltados, eles estavam decepcionados, eles deram vazão para esses sentimentos e por isso que eles queriam desistir. E mesmo os outros querendo alertar eles e falar, eles não ouviam. E hoje acontece muito isso no mundo aí, natural. E eu tenho visto isso assim no decorrer. Tem pessoas que já vêm com uma linha convicta, que nem é aqui. Eles fizeram a pergunta, mas eles mesmos já estavam dizendo. Ele nos trouxe para cá para quê? Para a gente passar isso. Então você vê que eles não estavam abertos.
E isso é uma dos sintomas de alguém que vai ser vencido por esse demônio da desistência, não está aberto para ouvir algo diferente. Então, a gente precisa, conforme o Senhor diz na sua palavra, que nós temos que aprender a ser mansos e humildes de coração. Então, na hora da dificuldade, primeiro, você precisa se aquietar e precisa ouvir, de repente, aquilo que você não quer ouvir, né? Porque aqui eles não estavam querendo ouvir, e a gente sabe que depois eles se levantavam, queriam, inclusive, apedrejar, né, as pessoas que falavam diferente deles. E a gente vê hoje que há no mundo natural hoje uma dificuldade tremenda de você falar das coisas de Deus. Para muitos, assim, eles não estão abertos, eles estão totalmente arredios a essa circunstância. E a gente trazendo isso para nós, a gente vê que a natureza, então se o mundo está assim, a natureza pecaminosa está assim também. Então, num momento de dificuldade, o Espírito vai querer falar com a gente não vai querer ouvir também. A gente vai ser bem radicais, né? E o diabo tem uma astúcia, né? Que ele distorce as coisas, né? As coisas de Deus parece que não prestam e as coisas do mundo é que prestam. Então, realmente, é um processo que primeiro eu preciso trabalhar a causa do que vai gerar esse processo de desistir, né? Porque o sistema, eu não aguento mais, vou desistir, já é um sintoma. Esse sintoma teve uma causa. E a causa você vai ver, primeiro aqui a questão própria do povo no deserto, teve uma causa. Por que eles quiserem voltar? Porque eles não assimilaram as circunstâncias, eles não sabiam lidar com contrariedade, eles estavam cheios de expectativas falsas, eles não souberam lidar com a frustração, e isso gerou o processo de querer voltar, né, de desistir. Então, se você está em algum processo de querer desistir agora, você pode ter certeza que isso já vem sido trabalhado há muito tempo. Isso não brotou de uma hora para outra. Então, a gente tem que ir lá na causa. O que é? Murmurou, não assimilou, acha que é injusto? Você tem que trabalhar isso. Porque se você não trabalhar isso, você não vai conseguir se livrar desse demônio da desistência, né? Eu preciso trabalhar a questão minha, né, de assimilar circunstâncias, de contrariedade, de perda, de erro, de frustrações, de decepções. Se eu não assimilo isso, eu não tenho como eu me livrar desse demônio de querer desistir e largar tudo. E é muito interessante também que a misericórdia de Deus manifesta muito, né? Muitas vezes a gente quer largar, quer abandonar, mas a gente não tem nem como fazer. Não, é a misericórdia do Senhor. A gente Senhor, até quer né? fazer, mas não consegue. Glória a Deus se você está assim, porque isso é a mão do Senhor também. Lembrando, mais uma vez, que Deus corrige aquele que ama, né? Então, realmente, Ele vai trabalhando com uma mão por dentro, uma por fora, realmente, e vai nos mantendo na posição, né? Mas, e você vê que se você está convivendo com alguém que está num processo assim, então também o próprio capítulo 14 de Números fala que Moisés foi fazer o quê? Interceder pelo povo, né? Então tem algum familiar, algum assim, vai orar por ele, né? Intercede pelo povo, né? Clama, pede misericórdia, confessa. Entra na brecha. É que nem a Joyce falou, né? Quando a gente vem para o Senhor, agora vai abrir tudo, tudo vai ser... Só faltamos dizer que ia ser tudo cor-de-rosa, né? Então, vai terminar os problemas. Só que quando o Senhor começa, que eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Quando eu entrava nas ministrações, as primeiras, era só para mim, né? Só que eu estava era uma questão bem complicada e eu dizia, mas pobrezinha de mim, coitadinha de mim, eu não fiz nada e eu sou culpada de tudo. Terminava a ministração, eu tinha que pedir perdão, errei. Mas como assim? Eu achei que eu era... A certa? Que o problema era o outro, né? E, Senhor, é verdade. Até tu entender, é um processo, né? Porque a mente natural, ela quer só me dá, eu quero. Claro. Né? Então, ela não quer ouvir coisas contrárias, né? Então, assim, hoje o senhor está trabalhando fortemente nessa área, né? Para a gente acertar aquilo que nós tínhamos convicção. Eu percebo, assim, tanto na minha vida quanto
no geral, assim, eu percebo que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de reconhecer os seus erros, as suas faltas. Então, o que o inimigo faz? O que acontece dentro de nós? As nações ali que tem, elas trabalham de uma forma assim que elas estão sempre trabalhando para que eu sempre procure um culpado, para que eu veja sempre as coisas externas e nunca olhe para dentro de mim. Que eu nunca veja realmente que eu preciso mudar, que eu preciso agir de forma diferente. Então, foi isso, essa questão do povo morrer no deserto, porque o povo não conseguiu renovar a mente, o povo não conseguiu acreditar, o povo não conseguiu passar por todas as dificuldades, porque aquilo era para libertar eles, para tornar eles livres daquelas nações que habitavam dentro deles, ali. Que isso acontece hoje conosco, né? Então, eu percebo isso, porque eu percebo isso na minha vida e eu percebo isso, né, na vida das pessoas, né, na vida da igreja. A gente percebe isso. Só que enquanto a gente não confessar, a gente não reconhecer, a gente não vai mudar, porque o processo, né, a ordem é essa, que o Senhor diz, que primeiro, se o meu povo se humilhar e orar, me buscar. Não, como é que é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, o Senhor vai ouvir, vai perdoar, vai curar, vai sarar e vai transformar. Então, tu vê que tudo é um processo. Essa é a chave. E por isso que se faz necessário as provações, as tribulações, as dificuldades. Por quê? Porque só com palavras, que nem o André disse, a gente não... a gente precisa passar pelas circunstâncias para que a gente venha reconhecer que Jesus é o Senhor. Para que a gente venha orar, porque senão a gente está sempre naquela tentativa de agir por nós. A tentativa de dar uma ajuda, uma tentativa de dar uma mãozinha para o Senhor. O braço ainda, né? E aí, de querer estar na frente, né? E a gente não se dá conta de que a primeira pessoa, a revolta que brota é contra Deus, né? Vê que o povo ali disse assim, a primeira coisa eles já se revoltaram contra o Senhor, aí contra as autoridades, e aí já vem, né? E aí depois no versículo 10 ali o Senhor diz assim, apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E daí, olha o que o Senhor disse. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Então, vê, o Senhor disse, até quando que esse povo não vai crer, até quando que esse povo vai me provocar? Porque, na verdade, tudo isso é uma rebelião contra Deus, né? Que manifesta, que está dentro da gente, né? E aí o Senhor disse, então eu vou ferir com pestilência e deserdarei e farei... com pestilência eu ferirei e deserdarei e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Aí Moisés vai lá, intercede pelo povo e... Enfim. E ele intercede ainda, e isso é importante até para a gente buscar uma direção por orar, né? Porque muitas vezes isso está acontecendo com as pessoas que convivem conosco, até na família, de realmente as pessoas querem desistir e daqui a pouco se revoltam e alguém tem que manter a posição, né? E porque vê que Moisés vai interceder pelo povo e ainda diz, pô, Deus, o povo dessa terra, todos eles sabem que tu andou como nuvem, que tu tem guiado esse povo. Aí ainda vão blasfemar, né? Ainda vão dizer que tu ainda, porque o povo não te obedeceu, tu já veio e matou eles, né? Então, na verdade, é essa intercessão que Moisés manifesta no versículo 14, ali no 15, diz, se matar esse povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que ele prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que
a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e vista da iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Ou seja, a intercessão de Moisés está ligada ao quê? A próprias pessoas que estavam vendo aquilo, né? Sim. E é tão triste, né, quando alguém, por exemplo, está no Senhor. Daqui a pouco entra um processo de mágoa, de ressentimento, sei lá do que, não assimila alguma situação, começa a se revoltar, daqui a pouco já começa a falar mal da congregação, já fala mal dos líderes, já fala mal dos irmãos, já começa a falar, e as pessoas que convivem ao redor daqui a pouco visualizam aquilo, né? E aí vão dizer: puxa, olha, o que adianta, né? Na verdade, acabam blasfemando. É por isso que a palavra de Deus diz que o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa de nós, né? Porque, na verdade, é isso que acontece. E aqui o Moisés vai interceder nessa linha, né? Dizendo: puxa, ainda vão falar horrores aí, usa da tua misericórdia, né? E isso realmente é uma das coisas que a gente precisa interceder muito para que isso não ocorra aí fora, né? Graças a Deus o povo tem buscado mais uma maturidade, a gente não tem mais vivenciado isso, mas vivenciamos muito isso, né? De pessoas que não assimilavam e queriam, se pudessem, destruir a obra, assim, não estavam preocupados com mais vida nenhuma. E depois acaba, muitas vezes, influenciando alguns, as pessoas acabam blasfemando, vão enfraquecendo, porque a pessoa que está acometida desse demônio da desistência, é óbvio que ela vai querer contaminar outros, para que outros desistam também. Isso sempre acontece, né? Então, realmente, a intercessão da gente tem que ser para que Deus manifeste a sua longanimidade, a sua misericórdia, em prol do propósito dele, para que outras pessoas venham a conhecer ele, venham a glorificar ele, venham a ver que realmente ele é conosco, né? E não a gente, muitas vezes, também ir nessa mesma linha, julgando os irmãos que daqui a pouco estão acometidos disso, né? Ou condenando, ou fuxicando, ou falando mal. A gente realmente precisa entender, porque Moisés, lembrando aqui que ele tinha sofrido dano. As pessoas queriam apedrejar quem? Ele. E ele estava intercedendo pelas pessoas que queriam apedrejar ele. Então, realmente, isso é uma das coisas que... Como eu vou conseguir interceder por alguém que me traz um dano? Quando eu focar no propósito de Deus e não na pessoa. Senão... é importantíssimo. E é por isso que a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? Para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Por que as pessoas se amarguram? Porque elas focam na pessoa e não no propósito de Deus, através daquela pessoa, na vida da pessoa. Isso é um mistério bem legal que eu creio que, se a gente discernir, a gente não vai se amargurar mais e vamos conseguir interceder pelas pessoas que trazem dano para nós. Inclusive, aqui a gente está falando de risco de morte, né? Eles iam apedrejar, sabendo que era um processo de querer matar eles. E aí chega Moisés e ainda vai interceder pelas pessoas. Como é que eu consigo interceder por alguém que quer o meu mal? Se muitas vezes até o jeito da pessoa Senhor, eu já não gosto, eu já não consigo orar. Imagina assim. Então, realmente a gente vai interceder e vai conseguir interceder pelo propósito. E lembre aqui que Moisés está bem claro aqui a intercessão dele em prol do propósito de Deus. Ele estava preocupado que as pessoas iam falar de Deus, não do que ia falar das pessoas em si. Então, ele estava focado no propósito de Deus através da vida de cada um. Então, realmente, isso é uma das coisas que a gente precisa assimilar, né? Que Deus tem um propósito com todos. Pode hoje, de repente, a pessoa querendo desistir, ela está te fazendo um mal, está te trazendo um dano, mas você tem que interceder pelo propósito de Deus, porque, de repente, esse dano vai acabar contaminando outros, vai mais gente falar mal ainda. É tão ruim isso. A questão do zelo, né? Eu me lembrei agora que até ontem foi compartilhado também sobre Davi, né? E Davi disse assim: ó, Senhor, porque estão falando de ti. O gigante está aprontando, é o Deus, não é eu. Sim. Então, essa questão, né, que muitas vezes a gente acha que é nós, né? Na verdade, é por isso que a luta não é nossa.
Mas é dele, ele mesmo diz, né? A Só que igreja daí não é a gente vossa, diz... né? Isso aí é ter uma Deixa que eu visão luto. de corpo, Sim. porque é que nem diz aquela palavra, se um membro sofre, todos padecem. Se um membro é honrado, todos... É, se cada São dedinho honrados. que ficasse ruim, a gente pegasse uma faca e cortasse. Mas que dá vontade de cortar, dá, né? Mas, sim. como diz o... né, a vontade dá e Passa. passa. Ainda bem que passa. Graças a Deus. Às vezes demora um pouquinho para passar. Às vezes se estende um pouquinho, mas... Davi, para não se amargurar, que nem ontem eu citei a questão de José, para não se amargurar, aí você fica lendo ali, você diz, como é que esse cara não se amargurou com essa gente? Aí fica muito claro, porque a boca fala do que o coração está cheio, quando ele chega e se revela para os irmãos e diz que não foi os irmãos que fizeram aquilo. Que glória, hein? Que entendeu, né? Ele falou, da boca Senhor dele, estava lá dentro. Jesus. Ele sabia que era Deus. Porque Nós Deus vamos- tinha um propósito que eu imagina, tivesse Nós vamos aqui. pegar os vasinhos escolhidos e vamos tudo dar umas beijocas. Santo. Ai, Aleluia. abençoado. Glória a Deus. Então, Vê que os abençoado. irmãos são um instrumento abençoado. Então, esses instrumentos abençoados que Deus A proporciona... chave do reino. Mas você vê que a intenção do diabo através do povo era essa, né? Era trazer a contenda, fazer com que eles voltassem. Não, e ao mesmo tempo, tu percebe assim, ó, que, vamos dizer, dos 12, 10 tiveram relatório negativo e contaminaram toda a congregação. Mas também esses 2 que creram e que perseveraram, olha só que glória que eles não foram contaminados. Sim. Eles permaneceram no meio de todo, sei lá quantos mil eram. Sim, imagina. Não, e mais... Então também é possível, né? Claro que é possível. Então é possível. Tudo é possível. E Ao mais, né, crês. que é importante... Depende do que tu crer. Importante a gente entender, né, que é o que foi lido no versículo 10, né? Apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Ou seja, é importante a gente entender também que nenhum mal aconteceu com eles, né? Tudo o que intentavam fazer com ele, Importantíssimo não isso. fizeram. Então, isso é uma das coisas que fique selado no nosso coração. De que podem tentar fazer o que quiser, podem querer o nosso mal, mas o Senhor vai nos guardar. Vai né? reverter, né? Se a gente Tem tiver uma palavra que firme, diz, Toda né? arma forjada. Não, e tem uma que ele diz, né? Que toda maldição o Senhor vai reverter em bênção. Isso aí. Amém. Ah, por isso que nós somos tudo nós. Não, Mas agora vamos se animar. agora né? sim. E como é que Eu é aquela desisti, nem palavra? vou Que mais. toda arma Vai forjada contra as nossas vidas, não prosperará. não prosperará. E Toda língua que se levanta em juízo, o Senhor a condenará. Amém. Esta é a herança, ó. Bem-aventurado quando vos falarem todo mal contra vós. Que bênção, né? Então, a gente tem todos que se se animando apegar, agora. né? Tem que se apegar à Não, palavra tem que- da vida, né? A palavra Só assim, né? que pode transformar, né? Um minuto de silêncio que o Erro Oh, morreu. Senhor Não, estou Jesus. pensando nas O palavras ego da morreu. glória, né? As palavras do alto, né? Por isso o Senhor disse, basta. Basta, filho. A gente Porque- olhando assim até se anima, né? E até nem ficamos amargurados com ninguém, né? Não, já foi, em nome de Jesus. Deus tem Abençoamos e propósito. perdoamos. Vamos em até nome de interceder pelos abençoados que precisam glória a de Deus. intercessão. E é melhor verdade. dar do que receber. Melhor coisa é você orar E é pelos tremendo, outros. né, quando a gente se propõe, né? Porque o Senhor, por isso o Senhor diz, buscai o meu reino e a minha justiça, as outras coisas, quer dizer, eu cuido, eu acrescento. E realmente, né, quando a gente se propõe, aí daqui a pouco a gente já Porque né? a grande glória é tu estar nas dificuldades e tu estar bem, tu tá confiante, tu tá crendo, tu saber que aquilo vai passar, que é um período, porque a vitória é certa. É verdade. Então isso é uma glória, É. porque que nem diz, eu só vou ficar bem quando tudo está bem, então não Não, tem por que a gente tá aqui buscando E é uma a palavra, perguntinha, né, Joyce, básica que a gente tem que fazer. Senhor, me ensina a passar esse momento. Porque só Ele pode nos ensinar. Né? A gente está buscando. A peleja tem, e é necessário, né, as adversidades se levantarem. Porque, como a Joyce disse, se tudo está bom, tudo está bom. Né? Então, E assim, não esquecendo que na verdade tudo nós estamos falando de algo também
espiritual. A gente não está falando só de Não. algo natural. A gente tá, em primeiro lugar, a gente está falando de algo espiritual. É uma luta espiritual. Quer dizer que não tem... A gente precisa estar buscando a sabedoria, o discernimento, o entendimento e saber que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E para que isso venha gerar no meu coração, eu tenho buscado isso, para que isso venha gerar no meu coração, realmente, que eu venha orar mais, que eu venha buscar mais, que Deus venha me trazer o entendimento espiritual, não daquilo que meus olhos estão vendo algo, mas o que realmente é a verdade. Porque são tempos Porque às de vezes guerra, aquilo né, que eu estou Joyce? vendo não é a verdade, não é a realidade. Não sei se... Não, porque são tempos de guerra, né? Primeiro dentro de nós, né? São tempos de batalha, de guerra. E o Senhor disse assim, não baixa a espada. Né? Não baixa o clamor, não baixa a confissão, não baixa humilhar-se na minha presença. Não baixa. Então, a gente tempos. Mas todos os dias. Né? A gente vê assim, mas isso não cessa nunca. É tempos de guerra. Estamos numa batalha. Né? Então, se é dias de batalha, então tem que estar postos todos os dias, tem que estar na oração, tem que estar no clamor. Né? Para que o exército do Senhor esteja na frente. Essa questão de lidar com contrariedade dos outros quando as pessoas querem o mal, que nem você está ajudando e as pessoas querendo te trazer o mal, para assimilar, realmente, por isso que a palavra de Deus é muito tremenda, né? Porque aí a gente tem que primeiro focar no propósito de Deus, não na pessoa, senão você não faz o bem para ela, não continua fazendo. Segundo, que é o que nós também falamos, que entender que todo aquele mal que está sendo lançado não vai nos alcançar. Amém. Aí também está me lembrando de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do naufrágio lá de Paulo. Ali a gente pega aquela situação, Paulo, olha, depois de tudo aquilo ali que ele falou, ele ajudou, né? Ele explicou, ele disse que nenhuma vida ia se perder, tinha uns querendo sair, ele falou para que eles não saíssem, tudo certinho, né? Aí você pensa, agora os carinhas ficaram amigos dele, né? Vão querer o bem de Paulo. Não. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Paulo Senhor era quem? Jesus. Era um preso. Preso. E a gente não está falando nisso, a gente está falando no fim do capítulo. Já tinha vivenciado, já tinha acontecido tudo aquilo. Aí eu penso assim, agora as pessoas vão me achar legalzinho, agora eles não vão mais falar mal de mim. Aí eles pegaram e Pá. Mas aí entra a questão de Deus. Mas, versículo 43, mas o centurião, que é quem? A autoridade lá, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Ou seja, Deus foi aonde tinha que ir. Não, porque a mão do rei, o coração do rei está na mão do Senhor. Então, o que quer dizer isso? Deus vai movimentar, vai mexer o que tiver que mexer para impedir. Porque se Deus não impede aqui, não ia matar Paulo? Ia matar. Porque o parecer dos soldados, não é de alguns. É a mesma questão lá. Sempre quando vem o mal, ele vem numa intensidade, né? Vem muita gente, muito intenso, muito forte, muito rápido, que é para mostrar realmente que Deus é por nós, né? Que maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Só que, naturalmente olhando, que nem a questão própria do moço lá, ele não estava enxergando que Deus era mais. Por quê? Porque as circunstâncias naturais levavam ele a olhar e dizer, estamos cercados, o que seremos de nós agora? Né? E é nesse momento que a gente precisa invocar o Senhor, porque Paulo, ao mesmo tempo, eu creio, com certeza, com tudo que ele falou com o Senhor, ele estava bem na paz, mas a circunstância ao redor dele estava intensa, gente. Imagina você estar na paz, mas ao teu redor tem gente querendo te matar. Né? É uma obra. E hoje o mundo quer fazer o quê? O que o diabo veio para fazer? Roubar, matar e destruir. E aí, como que eu vou ter paz num mundo que só quer fazer isso comigo?
quando eu estiver no Senhor. O Paulo não estava preocupado, porque Deus já tinha dito que ia livrar ele e todos os outros. Ele já tinha dito. Então, ele estava confiante na promessa. Então, as circunstâncias não faziam ele desistir, não desanimavam ele, porque o foco dele estava sempre na promessa. Tanto é que se sucedeu. Na hora que se levantou aquele negócio de querer matar ele, o centurião, não, pode parar. E ainda fica bem claro, querendo salvar a Paulo, né? Por quê? Porque Deus ia salvar os seus e, consequentemente, as pessoas que estão ali. Por isso que ele disse, dei a ti também todos que navegam contigo. Então, isso é uma das coisas que realmente a gente precisa, e são coisas que, se a gente vai avaliar, vamos avaliar cada um a si mesmo, conforme diz a palavra. Pega uma situação dessa e me diga se nós vamos ficar no Senhor, na paz, ou se nós vamos enlouquecer. E aí a gente vai chegar a uma conclusão que a gente está muito aquém daquilo que Deus tem para nós, né? E aí a gente precisa confessar, se arrepender e buscar. Porque uma igreja que vivencia isso aqui, eu não vi ainda, falando por mim, né? A igreja sou eu. Eu não vi isso ainda, mas isso é o propósito de Deus. Então, eu creio que nós temos que começar a buscar isso, de realmente não ser mais abalado por essas circunstâncias, de focar, de conseguir interceder pelas pessoas que querem fazer o mal. Amém. Porque, senão, esse demônio da desistência vai aflorar em nós, porque a gente vai querer desistir, já quer bater num, já quer xingar outro, já quer desistir, já quer chutar o balde. Então, realmente, a gente tem que ir nos focos sempre dessas coisinhas básicas. Porque é isso que o inimigo sempre tenta, né? E tanto é que todo capítulo, tu vai olhar, isso é natural. E isso é algo assim, que se tu for ver, olha dentro do lar, é a divisão entre marido e mulher, com os filhos, porque isso aí já vai Se propagando. Isso tem que ser fiel no pouco. Sempre a maioria, sempre é por isso que eu sempre digo, você quer saber se é do Senhor ou não, a pressão vem de fora para dentro ou de dentro para fora? Né? Claro que você não pode avaliar o dentro para fora depois que veio de fora para dentro, porque sempre o processo do inimigo vem de fora para dentro. Você pega um capítulo todo de 44 versículos, você vê todos os relatos sempre na lenha, e daqui a pouco tem uma coisinha fiel ali, né? E ele apareceu o anjo do Senhor e ele creu, e ali basta. E o resto tudo continua movimentando, aí uns querendo ir embora, outros não querendo, não sei o quê, e aí a pressão continuando, e ele ali naquele foquinho. Ele é só naquele versículozinho ali, ele vai. E aí daqui a pouco uns querendo fugir, se fugir não vão poder salvá-los. Mantendo a posição, né? Mantendo a posição. Aí daqui a pouco pensa, agora está no finzinho, vai dar tudo certo, os caras, não, vamos matar todo mundo. Aí, mantém a posição. Mantém a posição. Firme na Aí entra a questão da perseverança. Perseverança, né? Por isso tem que ser fiel no pouco. Deus disse que vai fazer, eu não sei como, nem quando, nem de que jeito. Mas uma coisa eu sei, ele vai fazer. Então, se manter. Imagina, se coloca na situação de Paulo. Imagina. Tu manter a posição, tu perseverar e tu continuar confiando com toda a circunstância, com todo esse relato ali. Já tava se tudo coloca pronto, ali naquele personagem. Ei, se não Isso quiser aí é esse personagem, a gente se colocar, né? se não quiser esse personagem, tem mais alguns. Tem vários. Tem Moisés e Arão, que a gente citou antes, tem o próprio Davi, tem José. José. Aí você vai olhar, aí vai dizer, puxa vida, ou eu creio numa palavra poderosa ou eu não creio, né? Sim, agora é o momento, né? E essa questão de se avaliar cada um a si mesmo é assim que tem que se avaliar. Às vezes a gente chega simplesmente na oração, porque é ceia, vamos cada um avaliar a si mesmo. Não, agora é a hora. Amém. Pegar um capítulo desse, uma situação dessa, trazer para a sua vida hoje real, e você vai ver que você ia jogar os soldados tudo para fora do barco. E aí a gente vê que ia fazer isso e dizer, Senhor, me perdoa, preciso que tu vença por mim. Sim. Eu não teria essa atitude, mas eu preciso que tu vença e que se manifeste através da minha vida. É isso que Deus espera de nós, né? Por isso que a palavra é simples, e a preocupação do Espírito é que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, veio nos enganar e nos apartar, corrompendo a mente, nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo, porque as coisas são simples. Deus disse, está dito. Simples, não é complicado. Sim, amém.
Mas e como? Mas quando? Mas não é desse jeito, e aí dá problema. Aí é discípulo no caminho de Emaús, já vai para outra banda, porque daí não assimilou as coisas, né? Então, realmente, esse processo de desistir, a gente precisa entender que ele é um processo, já iniciou com algumas outras coisas, né? Você simplesmente não acontece, quero desistir do nada. É porque muitas coisas aconteceram e você chegou a uma conclusão de que não vai conseguir avançar e que o melhor é desistir. Então, já fez muita avaliação e já pensou muito. Misericórdia, né? Senhor Jesus. Isso é importante a gente ver. Por isso que tem que buscar as palavras do alto para poder... Senão não aguenta. Senão não suporta. A pressão, né? Não podemos deixar a coisa continuar, a gente tem que tomar uma posição também, né? Olha o jovem rico. O jovem rico, o que aconteceu com o jovem rico? O cara estava indo bem, o cara estava indo bem, fazendo tudo, daqui a pouco desabou, desistiu. Né? Por quê? Porque ele colocou uma expectativa, ele achou que estava de um jeito que não estava, ele ouviu o que não queria ouvir e não assimilou, e a tristeza, o desânimo tomou conta dele e ele acabou recuando. Sendo que já tinha conseguido tantas coisas, né? Você tinha obedecido tanta área, e aí acabou, na hora da bênção, acabou recuando. Por quê? Mas por que ele desistiu? Aí é que é interessante, a gente tem que ir nas causas. Por que desistiu? O que aconteceu para que viesse esse sentimento da desistência? Ali é que nós temos que ir para Tiago 4,7, que é o resistir ao diabo, para que ele fuja. Porque quando você resiste ao diabo, você não vai entrar no processo de querer desistir. E muitas vezes a gente vai buscar o Senhor só quando a gente já está tomado, né? Já está tomado de demônio de desistência, não consegue nem se mexer mais. Já está convicta, né? Tanto que a maioria que eu atendo assim nesse processo de desistir, por exemplo, da vida, eles já estão... Porque eles nunca trabalharam antes a causa. Aí, na hora que não consegue mais, aí vem, Jesus, e agora é isso? Aí você vai ver que aquele ali tinha várias outras coisas que ele não assimilou e que levaram ele. É por isso que sempre o processo são vários, né? Você vê... A própria questão de Paulo aqui, são várias circunstâncias que aconteceram até o fim, né? O Davi, várias coisas se levantaram, né? José não foi simplesmente vendido e... Não, depois daquela venda ele ainda sofreu mais, ainda passou mais coisas, que ele podia associar aquilo, ele podia ter trazido aquilo tudo e jogado tudo em cima dos irmãos dele. E, na verdade, não. Na verdade, ele foi assimilando as etapas. Por quê? Porque lá em Mateus 4 é muito claro na tentação que o diabo vem e lança. Não deu ali, ele lança no outro, ele lança no outro. Até porque se tu for ver, por exemplo, o processo de José, tá? Os irmãos armaram, jogaram ele no poço e dali, que nem diz, se tu for ver, a coisa foi de uma certa forma piorando aos olhos naturais, mas na verdade estava andando as coisas, porque o propósito era levar ele até o faraó, lá, para lá ele ser usado... Porque a tendência sempre vai piorando. Tu pega Davi, foi piorando, chegou no rei lá, jogou o negócio, aí não conseguia nem se mexer. Aí tu pega Paulo aqui, então o naufrágio. É por isso que a tendência, antes de melhorar, é piorar. Então se anime. Então se anime, viu? Por quê? Porque senão você não precisaria perseverar até o fim. Era só até o meio, porque no fim... Tudo vai se ajeitando. Não, ali no fim é que daí as últimas esperneadas dele parece que a coisa fica pior. É por isso que lá em João 16 por isso que diz que precisamos de perseverança. Até o fim. Até o fim. É por isso que a Bíblia diz que a mulher tem tristeza e angústia porque é chegada a hora. Mas depois que nasce a criança não lembra mais das aflições. Por quê? Porque na hora... Qual é a hora que mais dói? A hora de nascer, por favor. Não. Tá doendo? O bicho te atacando um monte, então fica firme aí, porque falta bem pouquinho. Rapidinho a coisa vai passar. É que nem diz, o deserto era fácil, era perto, pois eles conseguiram. É o que a Bíblia nos ensina. A única coisa que nós conseguimos fazer naturalmente é criar mais problema do que a gente já tem. É aumentar o período e a intensidade do problema, por causa que a gente não assimila. Né? Quando assimilar, a coisa vai passar bem rápido. Ô, Glória! Então vamos ficar quietinho, paradinho só. Clamando. Ó, Senhor Jesus. Qual outro exemplo aí? Algum exemplo aí de alguém que desistiu? Para nós pegar como não fazer.
Jonas? Ali o Jonas foi... Jonas foi sendo carregado, mas na hora que ele tinha que assimilar e andar sozinho, não andou, né? Então, realmente é um processo. Saul é outro. Por não ouvir, não estar aberto para ouvir a verdade, que foi que ele não fez aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não estava aberto. O que ele diz? Não, bem pelo contrário, eu fiz tudo que Deus mandou. Ali ele assinou o atestado dele. Uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento é que até a vinda do Senhor, Deus vai estar trabalhando em nós, Deus vai estar nos libertando, nos transformando, e nós precisamos avançar reconhecendo que nós somos falhos e que nós somos pecadores, e que nós não vamos dizer assim, agora eu já alcancei o ponto e agora eu já estou bom, já estou, né, pronto, porque senão, então o Senhor vai nos recolher. Então, esse sentimento, essa questão, isso precisa haver em nós uma humildade de sempre saber, assim, que eu creio que por isso que Deus fala na sua palavra, que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque ele errou, ele falhou, ele pecou, mas ele sempre reconhecia. Ele não desistiu. E não desistiu. E isso eu acho que tem que haver em nós, porque nós não vamos poder chegar e dizer assim, eu já estou, né, eu sou o dono da verdade, é uma das coisas, né, sou... Não, eu acho que a gente tem que ter esse sentimento, assim, de que nós somos, que nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor, que nós somos dependentes, que nós somos falhos, que nós precisamos do Senhor, porque senão a gente não avança. Isso é uma das coisas que manifesta a desistência. Eu não saber lidar com os próprios erros também, né? Entra o processo de culpa falsa, e aí a gente já se vitimiza, e aí acaba desistindo, né? E Davi, com todos os erros que teve, se foi uma coisa que ele não passou na cabeça dele, foi desistir. E aí, se tu tem um coração assim, tu não vai sempre estar achando, eu sou tão bom, as coisas são injustas. Porque não que às vezes seja isso claro, mas as nossas reações demonstram isso, que eu estou achando que isso é injusto, não deveria, por que eu estou passando por isso? Se eu sou uma pessoa tão boa. Tão boa. Se eu estou uma pessoa tão correta, tão espiritual. Né? Então, esse sentimento, assim, é uma questão assim, que a gente precisa se avaliar, né? Verdade. E aquela palavra de João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Então, a gente tem que avaliar para ver o quanto nós estamos fazendo ainda sem o Senhor. Porque senão a gente para. E o parar é retroceder. É retroceder. O parar é retroceder. Então, amém? Deus venceu isso hoje, mas o Senhor tem mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Então, é uma vida que nem diz de sempre estar aprendendo. Sim. E sempre está errando. Esse é o maior exemplo da mulher, aquela que gastou tudo que tinha, né? Tentando resolver os problemas fora do Senhor. Mas uma coisa é certa, ela não desistiu. Porque aquele que pede recebe, o que busca, encontra. Então, isso é uma das coisas também que a gente precisa entender, tem que continuar, tem que continuar. O jovem rico é um caso, assim, que ele achou que já estava bom. Sim, eu já faço isso, aquele outro, estou bem. Aí, quando ouviu a realidade... Aí, quando Jesus disse para ele, não, meu filho, ainda te falta... muito ainda. Não é coisa nenhuma, né? Não é nada. Ele ficou muito triste. Por isso que tem que buscar, né, as coisas do alto, as coisas do Senhor, para ver o quão pequeno a gente é diante do Senhor. E a desistência vem muito pela questão de avaliar o que se ganha e o que se perde naturalmente, né? E aí, muitas vezes, o diabo vai nos enganar, né? Isso aconteceu com aquele povo de Gerasa, né? Quando Deus libertou aquele endemoniado de Gerazeno, que daí eles pediram para Jesus se retirar de lá. Por quê? Porque eles olhavam aqueles porcos, tudo tinha morrido, né? Eles pensavam, agora se sair demônio e cair nos porcos, nós vamos ficar sem nenhum, né? Ou seja, eles até viram uma realidade, eles não souberam foi lidar com ela, né? Porque daí eles estavam pensando no dano, né? No dano natural. Isso é uma das coisas. O que é corrupção? Corrupção é quando você se vende, né? Por um benefício natural.
Então, isso é o que se sucede muitas vezes. Tem coisas que a gente vai ter que tomar atitudes que naturalmente a gente vai perder, né? Isso é um ponto bem tremendo que a gente precisa buscar bastante, né? Que tem coisas que a gente tem que perder para ganhar. Né? Famílias, né? Na área conjugal, né? Quem tem seus cônjuges, tem que buscar do Senhor. E tem nesse que buscar mundo que essa todo linha. mundo quer ganhar, Quer ganhar? E aí? Jovem rico perdeu para depois ganhar. O irmão já não. Na hora de perder, ele não quis. Eu tive essa experiência. Eu tive, né? E perdi. Mas até tu buscar o Senhor e entender isso, né? Para hoje a gente Por poder isso, compartilhar, né? por isso que a questão família está cada vez mais difícil, os relacionamentos, porque, na verdade, é só um me dá, Sim. me dá, e aí... É aquele cordão que um puxa para um lado e outro puxa para o outro, e não tem o meio, né? Não tem o E o daqui Senhor, a pouco não tem um o diz, Cristo. vamos matar, vamos apedrejar, e o outro já quer E, apedrejar também. Sim, porque as nações, elas, né, elas são tão... que elas se unem e daqui a pouco elas bate e rebate, né? E aí, na verdade, é aquela questão de Moisés, aí tem que interceder, né? Porque Deus não vai permitir. Mas a gente acha que vai acontecer se a gente não tomar uma atitude. Então, a gente quer tomar uma atitude, mas toma por nós Aí mesmos. é que entra essa questão realmente da gente ir orar e Porque tem coisas que, aos olhos naturais, é loucura, mas o Senhor disse que ia acontecer, né? Então, mas a gente tem que estar próximo, tem que estar na busca, tem que estar na confissão. E tu vê que esse desistir, né? Que esse desistir é no sentido bem do propósito de Deus, né? Porque o povo morreu no deserto, mas morreu andando lá, né? Só que andando por eles. Aí pode pensar, não, mas eles continuavam andando. Eles não se jogaram no chão e ficaram, não saem mais daqui, né? Mas, na verdade, é um desistir em relação ao propósito, aquilo que Deus tem para nós, né? Que é a questão própria do jovem rico, do Jonas. O Jonas, na verdade, ele foi indo, mas ele nunca aceitou. Tanto que chegou numa hora que ele desistiu, né? Tem uma hora que ele se termina ali e a gente não sabe mais o que sucedeu, porque ele não tinha mais como andar, né? A própria desistência é no sentido de que você não tem abertura no coração, as coisas não vão acontecer. O povo não tinha mais como entrar na Terra Prometida, mesmo caminhando. Eles não estavam habilitados. E isso é o desistir, né? Muitas vezes a pessoa não está habilitada a receber a bênção. Ali já é a desistência. Ela não está aberta para se habilitar. Então, ela não vai alcançar nunca. Ela vai continuar andando. É como tem um monte de gente aí voando as tranças. Daqui a pouco, a vida com o Senhor não é boa. Bom é o mundo. Aí vai para o mundo. Estão aí, vivendo no mundo. Eles acham que continuam vivendo. Mas, na verdade, eles já desistiram. Né? Já está decretado, né, que eles não vão alcançar. O povo já estava. Eles iam morrer no deserto. Iam morrer fazendo o quê? Caminhando. Morreram caminhando. Então, o desistir realmente é um processo interno, né? É uma questão espiritual, né? Não quer dizer que você não esteja andando. Pode estar andando, mas não vai chegar a lugar nenhum. Quantos estão aí andando, correndo, saracoteando, achando que estão vivendo e não estão? Sim. Porque no fundo, já no seu coração, já desistiram. Não querem saber do Senhor mesmo. Então, vocês vão viver a vida do mundo mesmo, até uma hora que perece e não chega a lugar nenhum. uma vida vazia. Muito triste, né? Deus é bom! Porque quando vem os desafios, né? Enquanto está tudo bom, é aquilo que a gente diz, tudo vai, tudo anda. Mas e quando a pedra? Moisés e Arão era uma benção, estava tudo bem como eles queriam, o que tu achava? Mas na hora que aconteceu o que não queria, eu já queria matar os amiguinhos. Sim. Eram amigos, andavam junto, viajavam junto, conversavam junto todo dia, e daqui a pouco viraram inimigo. Já vi esse filme antes. Sim, Eu já vi esse filme antes. E agora eu aprendi que tem que interceder. Amém. Não dá pra Verdade. jogar aos cães, que nem diz, né? Botar a cara em terra. E vamos orar segundo ainda. o propósito de Deus. Vamos falar mal aí da tua vontade, da tua igreja, né? Tem misericórdia, né?
Até auxilia porque a esse nossa povo. recompensa vem do Senhor, né? Não é daqui de baixo. Né? Quem vai tocar lá no centurião é o Senhor, né? Até porque cada um de nós foi chamado para agradar a Deus em primeiro lugar, Fazei né? tudo como para o Senhor. Né? Benção pura, chegando ao final de mais um programa. Uma glória. Deus abençoe ricamente os irmãos. Não desista. Né? Amém. Amém. Continue perseverando aí. Sei que as situações se levantam, mas vamos buscar as reações que nós devemos ter através dos exemplos bíblicos que Deus nos proporcionou, né? Vamos mudando nossa atitude. Então, quero deixar o meu obrigado por essa oportunidade ao Senhor, né? Agradecer às irmãs, a todos os irmãos que estão aí desfrutando, e que a paz de Cristo seja com todos vocês. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.